Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos mais uma vez nessa manhã de domingo, felizes e com a graça de Deus, esperando uma manhã bastante proveitosa, bastante produtiva, bastante renovadora na graça de Deus, né? Eu, antes de iniciar, gostaria de agradecer a Deus pela boa repercussão que o material que eu disponibilizei causou, né? Teve já uma boa aceitação, uma boa repercussão de fato. Eu louvo a Deus por isso, e louvo a Deus também pela sabedoria que estamos tendo nesse tempo da gente parar para rever a importância dos nossos valores, das nossas tradições, da nossa história. Isso é importantíssimo e a gente não pode, nesses dias tão difíceis que temos vividos, deixar para trás ou deixar perder. Então, a importância do que estamos fazendo aqui é reafirmando valores e reafirmando o que nós somos, né? Ainda antes de começar, né, deixa eu também trazer uma saudação para os irmãos que estão conosco no nosso canal do YouTube. Deus abençoe você, né? É um prazer para a gente contar com a sua presença aqui. Compartilhe essa transmissão com outras pessoas e participe também conosco. Meus amados, tudo que a gente vai fazer aqui nessa manhã, né, tudo em que a gente vai se basear, não está suspenso no vácuo, né? Tudo tem contexto. Nessa manhã eu gostaria de contar com a participação dos irmãos, mas como vai ser uma abordagem um pouco mais técnica, um pouco mais doutrinária, eu vou fazer uma exposição mais direta, mais sequenciada, sem interrupção, e vou pedir que os irmãos anotem dúvidas. Eu sei que algumas pessoas já trouxeram alguma participação, alguma dúvida, algum comentário, mas eu vou pedir para que isso tudo seja feito no final, porque eu estou com muito desejo de cumprir todo esse material que eu trouxe aí para os irmãos, tá? Mas é importantíssima a participação dos irmãos, que já é o nosso espírito congregacional se manifestando, né, no culto, né, a participação de todos, tá? Eu queria também afirmar aqui que tudo o que eu coloquei para os irmãos tem base, tem sustentação em pensamentos oficiais da CBB, da nossa Convenção Batista Alagoana, né? Estou aqui me baseando em obras de historiadores como o José dos Reis Pereira, né, a obra que ele escreveu ali em 1982, um clássico, do Zaqueu Moreira de Oliveira, né? Trouxe até aqui um livro que eu recebi recentemente do missionário Ronaldo, né? 100 anos da Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira, em que ele que é o organizador do material, né, produzido aqui pela nossa editora, a Convicção Editora. Então, tudo, meus irmãos, que está posto aqui para nós essa manhã, tem base, tem confirmação, tem um endosso da nossa Convenção Batista Brasileira. Sei que para alguns vai soar novidade, rapaz, nunca tinha ouvido falar nisso, mas só reflete a importância da gente estudar nessa manhã. Vou pedir aqui para o Felipe colocar o slide para a gente, né? Enquanto isso, eu vou pedir para a gente orar mais uma vez. Vamos orar nessa manhã? Toda vez que a gente pisa no terreno da história, vem reflexões, vem lembranças, vem realmente a oportunidade da gente aprender com os acertos e com os erros daquelas pessoas que nos antecederam. E as pessoas que não aprendem com a história estão estão fadadas a repetir as falhas, os erros no presente. É o que a gente não quer, a gente quer aprender, quer, como já disse um grande historiador, subir nos ombros de gigantes, enxergando lá de cima das suas experiências, a gente poder continuar construindo para frente, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai Santo, nessa manhã nós te louvamos, meu Deus, porque estamos aqui, porque esse é um tempo que o Senhor separou na vida dessa igreja para a gente relembrar alguns valores, para a gente fundamentar ainda mais fixamente a nossa fé na base bíblica do Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos, Senhor, que o que nós somos tem base
no que o Senhor mandou, no que o Senhor é, no que o Senhor faz em nossos corações. Por isso, meu Deus, nos ajuda nessa manhã a abrir a nossa mente, o nosso entendimento, e nós juntos aprendermos com a história e com a doutrina, a teologia de homens tão santos que vieram antes de nós e para os quais nós somos devedores. Nós precisamos continuar no espírito desses homens, discernindo a nossa época, o nosso tempo e fazendo também a nossa parte nessa história. Te peço a tua graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz nessa manhã, muito empolgado mesmo. E é uma oportunidade ímpar para a gente conversar sobre isso. Então, vocês já estão aí notando comigo. Vou precisar muito aqui, vou fazer uma dobradinha com o Felipe hoje, aqui no slide. Ele vai nos ajudar aqui. Sei que hoje de manhã é mais difícil a gente visualizar, vou pedir a Deus que a gente consiga pelo menos visualizar algumas coisas. Tá? Ali à esquerda estaria a imagem de um antigo pastor batista batizando na beira de um rio, né, e um pessoal ali com ele. Mas vamos lá, vamos abrir então aqui o nosso estudo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o problema. Então seria saber por que nós estamos estudando sobre a Igreja Batista. Qual é o problema, afinal de contas? Então vamos lá, Felipe. Primeira coisa que a gente pode falar, meus irmãos, é que a gente precisa compreender a nossa era. O que nós estamos vivendo hoje como igreja? Pastor Carlos Ruben, quando começou esse projeto, no primeiro estudo, ele afirmou que essa igreja, a Igreja Batista Castelo Forte, está caminhando junto com o pensamento da Convenção Batista Brasileira, porque nesse ano foi de iniciativa da nossa convenção, inclusive nós contamos com o pastor Ilquias, né, o pastor presidente da nossa convenção, lá em Maceió, conversando sobre Ilquias Paim, sobre os rumos dos batistas no século XXI. Então, muito tem sido discutido. A nossa declaração doutrinária também está numa fase de revisão, de pensar, de reavaliar alguns pontos. Então, nós estamos pensando, como povo batista, no que nós podemos fazer para o século XXI. Mas esse momento não é somente o momento batista, meus irmãos. Nós estamos vivendo como igreja no Brasil, como igreja evangélica, um momento que eu poderia dizer de crise, de certo sentido. O movimento evangélico teve uma grande expansão ali na década de 90, mas se diluiu bastante. A gente viu da década de 90 para cá muitas denominações surgindo, e hoje a gente tem igreja de tudo quanto é jeito. Então, eu começo dizendo aqui para a gente que nós estamos vivendo numa era pós-denominacional. O que é isso? É que a importância do valor, da tradição, da história, e o nome denominação, ele está perdendo o significado, o sentido de ser. Como é que a gente vê essa realidade no nosso dia a dia? Por exemplo, a frustração com as experiências vividas nas igrejas. As pessoas hoje têm mais dificuldade em entender o que significa ser igreja. Hoje nós estamos acostumados com um programa evangélico de culto que oferece algo para as pessoas, que está casado com a nossa realidade de hoje. Hoje o culto, hoje a igreja não é mais ser algo, mas é participar de algo. Em outras palavras, igreja hoje é um programa, não é um modo de vida. Então, as pessoas se desligam com muita facilidade hoje, ou escolhem as igrejas por aquilo que a igreja pode oferecer. Será que tem um bom estacionamento? Será que vai ter uma programação legal para o meu filho? Tem ar-condicionado? A palavra é legal? Será que... Enfim... Isso tudo totalmente desvirtuado do significado inicial, original do que é ser igreja. O Senhor Jesus Cristo diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, o significado fundamental da igreja é esse. Nós estamos nessa era pós-denominacional também por conta da busca de novidades confortáveis. O mundo hoje é um mundo corrido. Eu quero algo que
eu não tenha tanto compromisso que, enfim, não toque tanto nos meus pontos negativos, eu quero um reforço positivo, né, para as minhas ideias. Então é muito difícil a gente encontrar hoje pessoas interessadas em sentar 30, 40, 50 minutos para escutar palavras que falem dos seus erros, da sua falha de ética no trabalho, no caráter, da sua necessidade de um compromisso com o Senhor Jesus e com aquilo que significa ser cristão. Hoje eu quero ir para uma igreja cujo louvor seja legal, provoque em mim algumas sensações, e a gente fica questionando se de fato essa é uma vontade, um desejo legitimamente bíblico. A era pós-denominacional, meus irmãos, também se revela pela busca, já falei, né? Pela perda do valor da história, ou pelo abandono da tradição. Cada vez mais a história está sendo desprezada. E, por fim, a gente tem diversas opções, diversas configurações de igreja. Você pode perceber aí que, com a pandemia, a gente teve as maiores loucuras aparecendo por aí. Eu não sei se você soube, mas a gente teve notícia, na época da pandemia, de igrejas batistas fazendo batismo online. Batismo online. O pastor fingia que jogava água e a pessoa, não sei como é que aconteceu esse batismo, não me peça para explicar se a água foi por e-mail, foi pelo USB, eu não sei. Eu sei que tinha igreja batista fazendo o batismo online, meus irmãos. Para vocês terem ideia de como está a situação hoje em dia. Igrejas cujo nome está lá batista, mas que pouco tem da prática batista, do que significa ser batista. E aí eu lanço a pergunta, mas afinal de contas, meus irmãos, por que ser batista? Qual a importância da gente ser batista, se existem tantas igrejas parecidas hoje em dia? Qual é a diferença? Por isso nós, nessa manhã, precisamos estudar a história e os princípios batistas, porque entender quem nós somos nos dá convicção para fazer o que Deus quer. Quando a gente entende quem somos, o que Deus nos chamou para fazer, nós fazemos com convicção, nós fazemos com clareza, com certeza. Inclusive o apóstolo Pedro diz isso: olhe, dê a qualquer pessoa que perguntar a razão da sua fé, os motivos, aquilo que te leva a ser cristão, e nós compreendemos a fé batista nesse sentido. Eu lembro para você o texto de Jeremias 6,16, a parte A, que diz: assim diz o Senhor, parem nas encruzilhadas e olhem ao redor, perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Amém? Amém. Que seja assim, então. A gente precisa perceber que existe um corpo chamado tradição cristã, que a gente precisa olhar com muito carinho. A gente precisa ter o cuidado de não ser nem demasiadamente duro, nem demasiadamente mole. A gente não precisa ser, quando quer resgatar os valores da fé, a gente não precisa voltar a ser um reformador do século XVI, não é isso. Quando você quer ser cristão bíblico, não quer dizer que agora você vai vestir as roupas ali que Lutero usava. Não é bem isso. Não significa que a gente precisa ter uma cara da igreja lá do século XVII. Não significa isso. Mas significa fazer as devidas ponderações para a gente caminhar bem. E isso precisa ser olhando para o bom caminho, o antigo caminho, o caminho que já está posto. Muito bem, segundo, o que a declaração doutrinária da nossa Convenção Batista Brasileira diz sobre ser igreja? Vamos lá, então. Eu separei aqui uma pequena parte do artigo 8º. Vocês perceberam, meus irmãos, eu tentei trazer um material bastante resumido para quem quiser estudar. A gente não vai fazer toda a leitura do que eu coloquei aqui, tá? Trouxe apenas alguns tópicos para você depois ler com carinho, com mais calma, e a gente poder ter um subsídio, ter um local onde a gente possa ter uma base para
avaliação da nossa fé. Tá? Mas aí eu trago, vamos começar aqui com a leitura do artigo 8º da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que fala sobre igreja. Diz assim, então, o artigo 8º. Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Vamos todos ler para a gente se animar um pouquinho mais nessa manhã? Vamos lá, todo mundo junto? Igreja é uma congregação local. Muito bem, agora que ficou um pouquinho mais escuro, vocês estão percebendo que eu destaquei algumas palavras ali de verde, né? A gente tem ali congregação local, regeneradas, batizadas, após. Nós teríamos, irmãos, aqui elementos para estudar facilmente 6 meses. Se a gente fosse somente olhar o artigo 8º da nossa declaração doutrinária e fazer uma análise etimológica, teológica da doutrina que está aí, a gente teria muito pano para manga. Mas o que a gente vai fazer nessa manhã? Hoje de manhã a gente vai se servir de um material institucional, né? A gente vai analisar algumas partes desse artigo no que diz respeito a ser igreja. Porque, afinal de contas, o que a gente quer saber nessa manhã? O que é ser uma igreja batista. O que é ser uma igreja batista? E aí, qual é a importância de ser uma igreja batista? Então, eu decidi fazer um recorte no artigo 8º, analisar aqui com os irmãos alguns pontos imprescindíveis no que se refere à eclesiologia, ou seja, eclesia, logia, 2 palavras gregas, uma significa igreja, outra significa estudo. Eclesiologia, estudo da igreja batista, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar voltando um pouquinho aí, lá para o nosso primeiro dia de estudo, nós vamos fazer uma recapitulação rápida das nossas origens batistas. Vamos lá, Felipe? Estamos no 3 já aqui, recapitulação rápida das origens batistas. Há muita discussão, meus irmãos, quando a gente fala sobre origens dos batistas, há muitas teorias, tanto discussão dentro dos batistas como fora dos batistas, tá certo? Mas nessa manhã eu vou trazer para os irmãos, e a gente pode fazer isso ao final, trazer outras teorias, tá? Mas a que mais eu julgo atinente aos fatos históricos é essa teoria aqui, do início como denominação na Inglaterra e Holanda do começo do século XVII. A gente vai ver já por quê, tá certo? Ela é a que está mais embasada nos fatos históricos. Existem mais 2 outras teorias, uma chamada de sucessionismo e outra de origem, uma média teoria aí, que seria a origem nos anabatistas, que é um tema que também a gente pode conversar um pouco mais ao final. Mas, queridos, com o nome Batista, nós existimos desde 1612, com essa figura aqui que vai aparecer, que já está aparecendo aqui para nós, com Thomas Helwys. Thomas Helwys é um dos nossos primeiros batistas. Ele, em 1612, saiu com um grupo de irmãos, cerca de 10 pessoas, voltando ali da Holanda, um grupo de irmãos ingleses, chamados de separatistas ingleses. E só aí tem muita história, né? Vocês estão percebendo que tem muita coisa envolvida. Eu vou introduzir aqui conceitos que demandam muita explicação. Mas como a gente está fazendo uma análise rápida hoje de manhã, eu vou ter que cometer muitas imprecisões e fazer muitos cortes. Não dá para explicar tudo, né? Quem sabe, aí mais para frente, a gente faz assim um final de semana, ou então faz uma série de estudos sobre a história da Igreja Batista, e a gente pode até aclarar um pouquinho mais a história. Mas, resumindo aqui, para a gente ter um pano de fundo, a gente tem um início batista ali, com um homem chamado também John Smith. A gente já vai falar sobre ele. Pode deixar aí no Thomas Helwys, a gente fala já. John Smith traz com ele um grupo da Inglaterra que estava sendo perseguido. Nessa época, dava cadeia. Nessa época, você ia preso, morto, enforcado, né, por ser de uma religião diferente da oficial. Isso por volta de 1662, o rei Charles II da Inglaterra faz um decreto chamado Ato de Uniformidade. Somente
o que era estipulado pela lei poderia ser cumprido, ou seja, existia uma lei dizendo como você deveria orar, como você deveria administrar os sacramentos, e quem era o ministro, o pastor oficialmente reconhecido pelo Estado para ministrar na igreja. Com isso, muitas pessoas se revoltam, não aceitam. Essas pessoas de cáries, né, de viés, de pensamento mais protestante, eles vão ser chamados de dissidentes ou de separatistas. Por quê? Porque eles queriam uma reforma completa no Estado. Nós estamos falando isso da Inglaterra do século XVII. John Smith, um ex-pastor anglicano, estuda a Bíblia. Perseguido, ele vai com 40 irmãos, cerca de 40 irmãos, para a Holanda. Lá em Amsterdã, ele entra em contato com um grupo menonita. Me perdoem fazer essas colocações, mas elas vão ser úteis mais lá na frente. Depois a gente pode esclarecer os termos. E importa para nós que desse grupo lá, voltou com Thomas Harris, em 1612, um grupo de irmãos de 10 pessoas, que funda agora sim a Igreja Batista, o que a gente pode chamar de início de Igreja Batista. Por que, meus irmãos, é difícil falar um pouco da nossa história batista? Porque a nossa história não é, por exemplo, como outras histórias. Quando a gente fala, por exemplo, da história do presbiterianismo, a gente pode apontar uma pessoa como John Knox, lá na Escócia, que preparou no século XVI a reforma, e a gente vê uma linha muito, muito segura através de uma pessoa, de um ícone, de um personagem histórico definido. Os luteranos têm Lutero, né? Os metodistas têm John Wesley, mas não acontece assim com os batistas. Nós somos um grupo protestante que vai se desenvolvendo durante a história, vai recebendo contribuições e vai criando a sua identidade no desenrolar da vida, né, da história. Então, resumindo, para a gente também não ir tão fundo nessa parte mais histórica, nosso início a gente pode fixar, então, em 1612. Muito tempo depois, então, a gente chega aqui, para onde, Felipe? A gente tem aqui a figura do casal Zacarias Clay Taylor e Kate Crawford Taylor. Eles chegaram aqui no Brasil em 1882, sendo enviados pela Junta de Richmond, lá da parte sul dos Estados Unidos, e se juntaram com outro casal aqui, esse aqui vocês já devem ter também ouvido, William Buck Bagby e a Anne Luther Bagby, que chegaram aqui em 1881. Foram eles ali que pastorearam a primeira igreja batista em solo brasileiro, lá em não foi a de Station, foi de Santa Bárbara do Oeste, né? 1871, pastor Carlos não me deixa falhar. Muito bem, isso mesmo, né? E o que aconteceu, então? Esse casal, e essa foto aqui, meus irmãos, ela é muito legal, vocês estão vendo aí que eu tirei do Departamento Cultural da PIB do Rio de Janeiro, né? É uma foto histórica, você também pode acessar aí no material que eu separei lá no finalzinho, nas referências bibliográficas. É uma foto muito rara, né, do casal Bagby, bem nítido para a gente ver o rostinho deles. Junto com outro personagem, com Antônio Teixeira de Albuquerque, esses 5 irmãos, Zacarias Taylor, Kate Taylor, William Bagby, Anne Bagby e o Teixeira de Albuquerque, os 5 fundam em 1882, eles fundam a primeira igreja batista de língua portuguesa. Como assim? Mas você não acabou de dizer que em 1871 já tinha uma igreja? Sim. Tínhamos uma igreja de ingleses, batista de ingleses, que era só para ingleses. Tivemos uma segunda igreja batista de ingleses, a de Station, ou da estação. E aí o pastor William Bagby se junta com o pastor Zacarias Taylor e com o agora pastor, não mais padre, né, Antônio Teixeira de Albuquerque. Eles vão para a Bahia e fundam a primeira, agora sim, igreja batista de língua portuguesa para portugueses. Eles já tinham um domínio do idioma nessa altura e fundam em 1882 a primeira igreja batista do Brasil, de língua portuguesa. Vale falar aqui também que a gente, em 1884, tem a Igreja do Rio de Janeiro, fundada por eles também, e em 1885, a PIB de Maceió, a terceira igreja batista do Brasil,
fundada também pelos 5, e o primeiro pastor foi o Antônio Teixeira de Albuquerque, que era alagoano, meus irmãos. Então, nós temos muita história, meus irmãos. Nós temos muita história aí nas nossas veias, tá bom? Vamos continuar, então, passando agora para os marcos da nossa Igreja Batista, da Eclesiologia Batista. A gente pode começar, meus irmãos, visitando um pouquinho o site da nossa denominação. Voltando aí para o site, se a gente acessar aí o link, você vai perceber que na aba princípios, aliás, institucional, princípios, existe lá o que se chama de princípios batistas. Eu acho que quando começou esse estudo, você se perguntou assim, mas meu Deus, eu nem sabia que tinha princípio batista. De onde é que vem isso? Onde é que está escrito isso? Princípio batista, nunca ouvi falar na minha vida. Nós temos a declaração doutrinária, que é aquele documento que foi redigido para expressar o que nós cremos como batista. Essa declaração, a última, a atual, é de 1986. Tá? Mas nós também temos um documento chamado de exposição de motivos, ou que são os pensamentos que embasaram. É a minha sobrinha, viu, gente? Ela está concordando comigo. São os pensamentos que embasaram a feitura desse documento. Então, a gente tem quando você vai fazer um documento oficial, tem aquele momento de discussão, de compor o texto final, né? Como é que a gente quer que fique o texto final aqui? Tá. Tudo aquilo que fez parte do momento de composição fica como base ou como fundamento do documento que foi originado no final. Então, os princípios batistas são esse momento de pensamento, de reflexão, que explica os pontos da nossa declaração doutrinária. E aí a gente chama esse arrazoado, esse pensamento de princípios batistas. Eu espero que tenha ficado claro. Então, a gente tem a declaração doutrinária, que também está lá no site, para quem quiser pegar. Tá? E os princípios batistas são a explicação mais detalhada de cada pontinho da nossa declaração. E é isso que a gente está fazendo nesse estudo. Estamos vendo os nossos princípios batistas. Ok? Vamos ver então, meus irmãos, nessa manhã, o princípio que fala sobre igreja. Essa é a minha tarefa hoje de manhã. E a gente vai começar, então, percebendo o nosso jeito de ser batista com o princípio que fala aí sobre a natureza da igreja. Então, a gente está aqui no ponto 4.1. Muito bem. A sua natureza. Perceba que a gente vai ter também aqui no nosso material algo bastante extenso, falando só sobre a natureza da igreja. Então, a gente vai ter tudo que a gente vai falar a partir de agora, aliás, tudo que falamos, né? Mas a partir de agora, está falando sobre a explicação batista de ser igreja, e cada um desses pontos é destrinchar uma realidade, uma prática do que é ser igreja batista. Primeira coisa, então, natureza. O que é uma igreja na concepção batista? Eu trouxe um pedaço aqui do nosso princípio que diz o seguinte: no Novo Testamento, o termo igreja é usado para designar o povo de Deus na sua totalidade, ou só uma assembleia local. Meu irmão, isso é importantíssimo. O que é igreja? O que é igreja, meus irmãos? Assembleia local, ou em outras palavras, congregação local, como diz lá o artigo 8º da declaração de fé, da nossa declaração. Quando nós pensamos sobre o conceito de igreja, o que nós temos em mente? Assembleia. Vamos já falar sobre isso. Deixa eu continuar então aqui. A igreja como uma entidade local, outro nome para assembleia, um organismo presidido pelo Espírito Santo, é uma fraternidade, outra palavra importante, de crentes em Jesus Cristo, que se batizaram e voluntariamente se uniram. Tá certo?
que a gente pode, então, apontar aqui, meus irmãos? Afinal de contas, o que é igreja? Já falei para vocês, igreja do grego vem da palavra eclesia, tá? Depende da sua pronúncia do grego aí, eclésia, aprendi eclesia, significa reunião, ajuntamento, assembleia ou congregação. Em outras palavras, hoje, o que nós temos aqui? Uma igreja. E veja só, meus irmãos, como é importante estudar os princípios. Qual é a concepção bíblica de igreja? A reunião de pessoas. Nós temos um pensamento muito estabelecido hoje em dia de que a igreja sou eu. Biblicamente, a igreja, eu não posso afirmar que eu sou a igreja. Veja só como a gente precisa trabalhar os conceitos, trabalhar a base. Porque, biblicamente, toda vez que a gente vê Paulo falando, Paulo se dirigindo, você vai encontrar em até mesmo a cartas individuais. Ele faz no contexto de igreja. Paulo sempre se refere a indivíduos. Por que essa visão é tão chocante? Porque nós estamos acostumados numa era individualista. Né? Então, eu vou para o culto para eu receber a palavra que eu quero ouvir, eu vou para o culto para eu me sentir bem, eu vou para o culto para eu pagar ali bater o meu ponto com Deus. E a gente esquece que igreja, fundamentalmente, fazendo a definição bíblica, é uma assembleia, é uma junção de cristãos. E aí vou tirar já uma dúvida, que já deve estar na cabeça. Mas, Harrison, a palavra de Deus, inclusive Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Como é que você explica isso? Eu acho que esse é o argumento mais forte para igreja como assembleia ou congregação. Não é que Jesus está diminuindo o valor da reunião do corpo de Cristo, da igreja local, por conta de 2 ou 3. Ele está dizendo que a reunião é tão importante que até mesmo se reunirem 2 ou 3, ele vai estar ali no meio. Ele está reforçando a importância do todo pela presença do pequeno grupo. E veja, 2 ou 3, Jesus podia ter dito, né? Onde você estiver sozinho, né, eu estarei. Não, 2 ou 3. Então, é importantíssimo, esse é um princípio batista. Em outras palavras, que nós cremos como bíblico. Né? Nós cremos que a igreja é uma reunião de crentes. Eu vou, então, fazer aqui algumas considerações. Temos ainda aqui, abaixo, né, na página 4 aí, nós rejeitamos, meus irmãos, por isso, o conceito de igreja como uma confederação de igrejas locais. Aqui a gente já está entrando no tema governo da igreja, né? Como é que a igreja local, então, deve se governar? O que a gente faz, então? Eita, vamos eleger um grupo para liderar a igreja. Vamos lá. A gente escolhe aqui, faz, e aí a gente vai reunir um grupo de pastores. Eita, já pensou que legal? Os pastores vão tomar as decisões. Esse é o modelo chamado presbiteriano. Presbiterianismo, a igreja é governada por um grupo de presbíteros, que ela elege, ela escolhe, e aí esses presbíteros estão subordinados, né, a um sínodo, que eles chamam, que é essa reunião de presbíteros, e tem o Supremo Concílio, tem os concílios, o Supremo Concílio, é uma linha hierárquica de organização. Né? Mas você pode pensar, realmente não é, e aqui, sem querer fazer nenhuma confusão, tá? A gente respeita, mas a nossa compreensão, a que mais se aproxima da Bíblia, é o que a gente está falando aqui, né? O governo é a Assembleia. A gente vê amplamente aqui, eu gastaria muito tempo falando dos textos bíblicos, né? Mas um outro tipo de governo, a gente poderia ter a ideia de fazer o seguinte, rapaz, hoje em dia está muito complicado, viu? Está muito complicado, está entrando muita coisa errada nas igrejas aí. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher uma pessoa assim, de renome a nível do Brasil,
para ele decidir tudo, o que vai acontecer. Já pensou aí? Vamos escolher aí, tá, uma pessoa que diga aí as diretrizes, que fale o que deve acontecer. Esse é o modelo que a gente chama de episcopal. Um governo em que a gente tem um bispo ou arcebispo que toma as decisões de cima para baixo, e a gente aí tem algumas, a igreja fica abaixo aqui, né? A gente tem a arquidiocese, a diocese, e aí as congregações, enfim, né? Vão se dividindo. Esse governo de uma pessoa, e tem igrejas, nós temos igrejas evangélicas que são assim, né? Governadas, como os anglicanos. Eu acho que os metodistas também são episcopais. Exato, são. Mas não é essa a nossa compreensão do Evangelho. O que a gente acredita? Nós acreditamos, como batistas, que a evidência bíblica é de um governo do povo, da igreja. Nós nos reunimos, né, unanimemente, eles estavam ali reunidos em Atos 2, o Espírito Santo veio, né, com oração ali. Isso não quer dizer... Está vendo? Eu estou tentando ser bastante resumido, mas alonga, né? A gente pode desdobrar, porque cada um desses pontos é um ponto doutrinário para se falar. Mas tentando não alongar muito, a gente tem três concepções, então, de igreja, que envolvem forma de governo nesse sentido. Tá? Vamos um pouquinho mais para frente. Destaco, aí na página 5, a parte acima aí, vamos lá, Felipe. Destaco que as palavras que sobressaem aqui nessa porção são fraternidade e voluntariedade. Isso significa, meus irmãos, que os cristãos batistas se unem impelidos pelo amor e por vontade própria. Quem foi que hoje de manhã disse, meu Deus, eu não queria ir para a igreja hoje, mas o pastor Pedro me obrigou, eu vou ter que ir para a igreja, porque senão Deus vai me punir, e essa semana vai dar tudo errado. Não, todo mundo aqui está de livre e espontânea vontade. Se você quiser ficar aqui na Igreja Batista Castelo Forte, amém. Se não quiser, amém também, pode ir tranquilamente. Assim, nós cremos como batistas, nós somos uma fraternidade de irmãos. A nossa união aqui é pelo amor fraterno e por voluntariedade. Esse pacto, meus irmãos, ou essa junção de fraternidade e voluntariedade, a gente pode chamar de assembleia pactuada. Mas se todo mundo tem vontade e está livre, e se todo mundo tem amor, o que nos une aqui? Como é que a gente está unidos aqui? A gente chama isso de um pacto silencioso. Ninguém falou isso, ninguém comentou isso, mas enquanto nós estamos reunidos aqui juntos, nós estamos concordando com a presença, com a cooperação, com a oração, com a ministração dos dons de um na vida do outro. Isso a gente chama de pacto, de uma união. Quem foi que fez esse pacto, meu Deus? Jesus. Jesus nos inseriu no corpo e fez uma nova aliança. O que é a ceia do Senhor? Este é o cálice da nova aliança. Pacto é a mesma palavra para aliança. Então nós temos uma aliança de amor aqui. Agora, os batistas transpuseram esse pacto num documento oficial, que a gente chama de Pacto das Igrejas Batistas. Esse pacto voluntário está expresso nesse documento, que resume como os membros de uma igreja batista se comprometem a se comportar. Eita! É verdade, é mesmo. Nós batistas temos um código de ética. Temos um código de ética. Como assim que ninguém me disse? Vamos lá. Nós temos, meus irmãos, dois grandes documentos fundamentais. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Já vi pastor, não batista, mas eu conheci um pastor, não vou dizer quem foi, que disse que a Bíblia é a nossa regra de fé, mas de prática não. Já conhecido esse já. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas a gente expõe ou resume aquilo que a gente crê em dois grandes documentos. A declaração doutrinária, que eu já falei, que é aquilo que a gente crê, a exposição dos artigos da nossa fé. Quem é o Filho? Quem é Jesus? Jesus é uma emanação de Deus? Jesus era carne mesmo ou era só um fantasma? Era só fingindo?
Jesus, era só mentira, ele estava só fingindo que estava doendo. Porque, na verdade, ele não vem em carne. Deus não pode ser carne. Deus é homem em carne. Então, o que vai definir isso? A nossa declaração doutrinária traz os elementos há anos, meus irmãos, que remontam às nossas tradições protestantes, lá até o credo apostólico. Até o credo apostólico, viu? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Que hoje seria um escândalo, para alguns é um escândalo, né, falar nisso. E, por outro lado, nós temos um documento chamado de Pacto das Igrejas Batistas, que é a nossa regra de conduta. O que diz esse pacto lá? Você vai lá no anexo. Eu fiz até em hyperlink aí, meu irmão. Se você clicar, se você apertar aí anexo, ele te joga lá no PDF para o pacto, que diz o quê? Tendo sido convencidos, chamados pelo Espírito Santo, tendo sido convencidos pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. E aí tem tudo o que você precisa saber do que deve fazer quando você se tornou membro desta igreja. Como é que eu devo me comportar? Está lá no pacto. Eu me comprometo a amar o meu irmão, a orar, a ajudar os pobres. Está lá no nosso pacto. É um pacto lindo, é um documento maravilhoso que nós precisamos reavivar na nossa igreja, meus irmãos. Esse pacto, ele antigamente vinha nas costas do nosso certificado de batismo, né? Que era emitido pelas convenções, né? E a gente pode voltar a fazer isso, né? É esse compromisso que todos, eu e você, firmamos silenciosamente, tacidamente, esse pacto. Tá certo? Vamos continuar, que tem muita coisa hoje de manhã. Eita Jesus, vamos lá. Segundo, nós partimos agora para a análise do batismo. Batismo é algo que nos identifica, é um identificador da nossa fé, né? Seus membros, vamos lá, Felipe. Credo ao batismo, que eu estou pontuando aí. Eu trouxe então essa parte aqui, esse recorte. A igreja como uma entidade é uma companhia de crentes, está lembrado aí do artigo 8º? Quais são as palavras aí? Regenerados e... Veja a ordem das palavras, meu irmão. O que vem primeiro? Regeneração. Depois vem... Tem toda a ordem, tem toda a importância essa ordem para nós batistas. Isso custou sangue de irmãos batistas para nós. E aí no finalzinho, propriamente a pessoa se qualifica para ser membro de uma igreja por ser nascida de Deus, ou seja, regeneração, e aceitar voluntariamente o batismo. Então, batismo e profissão de fé. Os batistas foram um dos primeiros a enfrentar as questões dos requisitos do batismo bíblico, meus irmãos. Volta então para nós uma figura chamada de John Smith, já falei dele lá, está lembrado lá no começo, um dos primeiros batistas que vai para a Holanda. John Smith, então, ele em 1609, ele era estudioso, um grande estudioso, ele era pastor anglicano, né? Estudando o Novo Testamento, ele chegou à conclusão que a maneira cristã de uma igreja batizar era o batismo depois da profissão de fé. Portanto, meus irmãos, para nós batistas, o batismo, aí é na segunda página já, Felipe, isso, o batismo não tem nenhum poder salvador nem purificador. Ai, meu Deus, é mesmo, é. Quer dizer que se eu for batizado, eu não tenho certeza da salvação pelo batismo? Tem não, certeza de salvação pelo batismo. É mesmo, é. Mas se eu for batizado, Jesus vai me purificar com os meus pecados são purificados na água? Não. Senão, meu amigo, a água do batismo ia ser difícil de jogar fora, viu? Onde é que a gente ia despejar esse monte de pecado que ia ficar ali na água? Batismo para nós, meus irmãos, não tem poder salvador nem purificador. Nós acreditamos no que a gente chama de credobatismo. Batismo não é uma forma que eu me torno crente, meus irmãos. Ao contrário, o batismo é uma expressão de uma pessoa que já é crente. O que diz aqui a nossa expressão?
de batismo, eu vou esquecer do comecinho, pastor Pedro, mas diz, eu, ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, te batizo, meu irmão. Espera aí, como é que é meu irmão, se o cara está aceitando Jesus agora? Eu, ministro do Evangelho, te batizo, meu irmão. Eu reconheço antes do batismo que a pessoa é crente, e depois, por conta da profissão de fé do crente, eu batismo. Batismo depois da profissão de fé. É crente? É, pode batizar. Pode batizar. É isso que a gente crê, meus irmãos. Durante muito tempo, e a gente tem diferenças com outras vertentes do Evangelho, do protestantismo, melhor falando, o batismo era feito já desde criança, né? O pedobatismo. Os presbiterianos são pedobatistas. A gente não vai entrar muito nessas questões. Mas seguindo aí, chama a atenção de que, ao mesmo tempo, o credobatismo, fé mais batismo, credobatismo, é um atestado público da igreja sobre a verdadeira regeneração de uma pessoa. Meu irmão, veja a importância disso. Quando a gente se reúne aqui para tomar a profissão de fé das pessoas, e a pessoa se batiza à noite, o que a gente está dizendo para a Palmeira dos Índios? Quando levanta, você reconhece esse irmão aqui, tem alguém contrário à profissão de fé dele? Não, tenho não. Vai o pastor, batiza. Sabe o que a gente está dizendo para a Palmeira dos Índios? Que essa pessoa que a gente batizou é crente de verdade. Quando essa igreja batiza alguém, ela está dizendo para a Palmeira dos Índios, essa pessoa que está aqui conosco agora, ela é crente de verdade. Está na nossa conta, a gente garante. Está vendo como a coisa é mais embaixo? É batismo depois da profissão de fé. Pessoa crente, a gente crê no batismo de pessoas regeneradas. Em segundo lugar, é um ato especial de recepção na igreja local, porque a gente recebe pessoas aqui na nossa membresia a partir do batismo. Tá certo? Terceiro, vamos lá, eita, que o final vai fervilhar, né? Vamos lá. Terceiro ponto, suas ordenanças. Eu vou destacar o imersionismo, tá? Também é bastante longo aqui, eu destaquei aqui batismo e ceia, e ali a sua forma é a imersão. Nós batistas, meus irmãos, admitimos somente duas ordenanças, batismo e ceia. Eu vou sublinhar o imersionismo. Muitas pessoas vão se escandalizar, mas os primeiros batistas batizavam por aspersão. Misericórdia, é verdade, meus irmãos. O que foi que eu falei aqui no início? O nosso compromisso é com a verdade histórica. História não é romance. Eu queria tanto que os batistas tivessem uma linha assim com João Batista, né? Tem essa vertente. Tem a vertente JJJ, né? Jerusalém, Jesus, Jordão. Os batistas foi Jesus que instituiu a Igreja Batista, aí tem uma linha ininterrupta até hoje. Nós somos a única igreja. Isso aí é um romance. Não posso nem chamar de teoria. Que, aliás, agora que eu entrei, vou. Essa teoria, ela ficou muito conhecida nos Estados Unidos por uma corrente chamada de landmarquismo, que foi propagada por um homem chamado James Graves, batista de Tennessee, lá no século XIX. E aqui no Brasil, ela ficou muito conhecida por um livro chamado Rasto de Sangue, do J. Carroll. Inclusive, alguns já devem ter lido. E ficou muito famosa essa teoria. Ela tem essa fábula, né? Ela é interessante, né? Uma historinha bonita, mas não tem nenhuma evidência de que seja assim. Então, a gente precisa, primeiro, enfrentar a história. História é documento primário. E essa é uma das nossas dificuldades. A gente tem pouquíssimo documento primário. Fonte primária é a fonte que saiu da pena, o registro da própria pessoa, né? John Smith escreveu uma confissão de fé em 1610. O Thomas Harris, o nosso fundador, por assim dizer mesmo, né? Ele também escreveu uma confissão de fé em 1611. Né? Então, isso aí está aí para a gente ler, só que está em inglês. A gente tem poucas coisas traduzidas para o português, e isso dificulta um pouco.
Vamos lá, sei que está sendo bastante informação, mas vamos caminhando aqui. Vou destacar então o imersionismo. Os primeiros batistas batizavam por aspersão, 3 formas de batismo: imersão, mergulhar a pessoa em; aspersão, respingar, borrifar água na cabeça; efusão, despejar água na cabeça. Nós temos esses três tipos de batismo. Muitas foram as guerras durante a história por conta disso, e a gente tem que ficar, meus irmãos, no final das contas, sabe com o quê? Com Efésios 4. Há um só batismo. Não vamos entrar em guerra com presbiteriano, com congregacional, que são nossos irmãos. Parar essa besteira de primo. Ah, presbiteriano é primo. Batista é primo. Não, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Batisterianais também, congregacional. A gente tem muita ligação com congregacionais. A gente vai ver já já. Então, vamos lá. Tá certo? Eita, é coisa. A explicação que a gente dá para isso, meus irmãos, do primeiro batismo, os primeiros batismos serem por aspersão, é porque a nossa identidade foi maturando durante o tempo, tá certo? A gente foi progredindo. Nós adotamos o batismo por imersão no ano de 1641 com um homem chamado Richard Blunt. Tá? Ele saiu da igreja, de uma das igrejas batistas ali da Inglaterra, foi para a Alemanha, entrou em contato com os menonitas, que eram um grupo de anabatistas. Né? Lá ele foi rebatizado por imersão, e aí ele volta junto com o mestre da igreja. Estou usando as palavras aqui do historiador Robert Torbet, né? Ele fala assim, o mestre da igreja, que era o Blakelock, e mais 51 irmãos, eles são batizados, e a partir de então, todos os batistas começaram a batizar por imersão. E esse fundamento doutrinário, ele começou a aparecer já na nossa primeira confissão de fé, que é a Confissão de Fé Londrina, de 1644. Tá certo? Está aí para você ver. Número 4, governo. Nós somos congregacionalistas, ou somos de vertente congregacional. Tá bem? Aí eu destaquei que o princípio governante da nossa igreja é o senhorio de Jesus Cristo, tá? Mas a igreja goza de autonomia. Nós somos uma democracia. E o nosso governo é pela congregação. Aí existe igualdade e responsabilidade. Vocês estão comigo ainda, amém? É coisa, meu irmão. É coisa. Mas é muito bom, muito gostoso a gente nessa manhã poder ver essa história diante dos nossos olhos, a gente poder rememorar esses pontos importantes. Eu destaco aí, meus irmãos, nós batistas somos democráticos, mas existe uma forma especial de nós sermos democráticos, que nós chamamos de congregacionalismo. Por que isso é importante, meus irmãos? Totalmente importante. Imagine, nós somos uma democracia, vamos abrir aqui uma assembleia, existe proposta para abrir a assembleia, proponho, existe apoio, abre a assembleia, estamos em assembleia oficial, muito bem. O irmão levanta, eu queria propor aqui, mesmo fora de ordem, aliás, fora da pauta, queria propor que a nossa igreja reformulasse os cultos aqui para a gente tentar conquistar mais jovens. O que vocês acham, meus irmãos? Vamos remodelar aqui a nossa igreja para a gente ficar mais atraente para os jovens? Vamos lá? E aí os irmãos, um começa a questionar, olha, não, mas eu não concordo não, uma igreja só para jovens, não é só para jovens, mas para atrair jovens, mas vai ficar uma cara só para jovem, tá? Votou, a maioria decide que a igreja vai virar uma igreja para jovens, setorizada para jovens. Foi democrático? Foi. Teve proposta, teve apoio. A maioria venceu, a minoria perdeu. Foi democrático. Foi congregacional? Não foi por quê? Porque foi ferido o princípio de que nenhuma pessoa pode ser ferida no seu direito. Como é que eu vou transformar a igreja para jovens e desprezar aqueles que são mais adultos? Desprezar aqueles que são mais idosos, como muitas igrejas batistas estão fazendo hoje. Nós podemos ser democráticos,
E podemos também, eu tenho que fazer a autocrítica, né? Batista também não é essa coisa linda, não. Eu não sou defensor daquele chauvinismo, daquele orgulho, eu sou batista, o melhor que existe. Não. Nós temos muitos erros também na história. E nós, nesse século XXI, precisamos aprender a fazer uma autocrítica séria para a gente voltar a caminhar biblicamente e no poder do Espírito Santo. Tem muita coisa. E nós, como Igreja Batista Castelo Forte, também precisamos reconhecer o que a gente está fazendo de errado, meus irmãos. Mas aí, fechando esse ponto, eu trago aqui, aí na parte alta da página 8, olha só o que aqui diz aí. Nem a maioria, nem a minoria, tampouco a unanimidade, reflete necessariamente a vontade divina. Não está aqui não, nessa parte, está no PDF mesmo, tá? Não é porque a maioria decidiu que foi Deus que falou, não. Não é porque houve unanimidade que Deus falou, não. A gente pode estar errado. E isso faz parte do congregacionalismo. É a gente precisar sempre agir conjuntamente, mas sob a direção de Jesus. Vamos desdobrar um pouquinho ainda aqui o congregacionalismo, que é a nossa forma democrática de ser. Entendido aí, né? Ok? Amém? Eita, glória a Deus. Está expresso aí o nosso congregacionalismo na palavra igualdade. Nós temos autonomia de agir debaixo do domínio de Cristo. Eu sou batista, não estou nem aí para você, não preciso dar conta da minha vida. Está errado, meu filho. Você está errado. Quando você se tornou membro, você adquiriu direitos e deveres. Está lá no pacto. E também existe aqui uma autonomia de agir que não é uma libertinagem. Você não pode fazer tudo que você quer na sua vida, meu filho, meu irmão. Nós estamos sob o senhorio de Cristo. Quem é que dirige a igreja? Quem é que dirige a nossa vida? O Senhor Jesus Cristo. Por isso, muito mais do que uma democracia, nós somos uma cristocracia. Cristo é quem nos dirige. Também na palavra responsabilidade, somos uma congregação que delibera, toma decisões sobre o princípio do amor. Foi o que eu falei. A maioria não esmaga a minoria. Ah, mas foi decidido em assembleia que a gente vai, sei lá, meu Deus, eita, não quero ser polêmico não. Vamos lá, vamos deixar um exemplo no ar, né? Que a gente vai vender a Kombi, pronto. Ainda é polêmico, mas tudo bem. Vamos vender a Kombi, foi decidido em assembleia. Mas nenhuma decisão, meus irmãos, pode ser uma decisão de imposição sobre a minoria. Congregacionalismo é a capacidade da gente ouvir todo mundo e tomar decisões respeitosamente, mas sem agredir o outro. Não pode uma Assembleia Batista virar um ringue de briga. Isso não é a Assembleia Batista. Tá certo? Esse é o princípio do congregacionalismo, é caminhar juntos. A gente poderia ir muito mais longe, né? Se a gente, retomando o exemplo aqui, se a gente quisesse fazer uma igreja só para jovem aí, olha, vamos lá, eita, vamos, bora, a gente tem um grupo de louvor legal. E aí? Vamos fazer só para jovem aqui, programação só para jovem, a gente faz assim, tá, eu estou tentando não ser polêmico, mas não tem como não ser polêmico, né? A gente ia encher, meu irmão. A gente só não ia ser bíblico. Né? A gente poderia ir muito mais além, como Jesus. Né? Jesus poderia ter ido muito mais rápido e muito mais além, só que ele não faria a vontade de Deus. Ele escolheu 12 homens imperfeitos, um pior do que o outro. Tinha gente melhor, mais capacidade? Com mais capacidade? Tinha? Tinha ou não tinha? Para ser um dos 12. Ele tinha? Aparece um apóstolo Paulo depois. Paulo não já era vivo, não? Já! Paulo já era vivo. Por que Jesus não chamou logo Paulo? Pela soberania. Então, meus irmãos, a sabedoria de Jesus é que ele fez diferentes Isso é ser igreja. É respeitar o mais velho e aprender a caminhar com o mais jovem. Amém. Vamos lá. Devemos o congregacionalismo a Henry Jacob, que é o pai do congregacionalismo em solo inglês,
né, que fundou a igreja sobre esse princípio em 1616. Por isso a gente é bastante irmão dos nossos irmãos congregacionais. Nós somos muito parecidos com os congregacionais. Eu, inclusive, na minha história, já fui um congregacional, né? Bom tempo, irmãos muito bons. Dessa igreja, do Henry Jacobs, saiu um grupo amigavelmente, liderado por John Spielberg, em 1638, fundando uma igreja chamada de Igreja Batista Particular. Não é que era dele, não, é particular, é minha. Não, é porque existe na história dos batistas, e é muita história para contar, viu? Existem dois grupos batistas que começam juntos, os batistas gerais e os batistas particulares. Posso falar ao final, tá? Nós vamos correndo aí. Mais um, a gente está já terminando aqui, ponto 5, a relação da igreja para com o Estado, a liberdade de consciência. Eu venho aqui com o Felipe, ele traz aqui para a gente, tanto a igreja como o Estado são ordenados por Deus, mas cada um é distinto. Estado aqui, igreja aqui, ou no lugar que você quiser colocar. Um no lado, o outro no outro. Igreja e Estado não estão unidos, meus irmãos. Isso foi desde o início. Isso é um ponto fundamental em ser batista. Destaco também aqui embaixo. Devem permanecer separados, mas isso não quer dizer que o cristão se separa do Estado. Quer dizer, então, que a gente vai fazer uma colônia, vamos virar uma colônia de crentes batistas. Eita, vamos aqui, vamos alugar ali a Chácara Manaim, e aí a gente vai viver lá, vamos plantar milho, feijão, vamos viver numa comunidade linda. Não, não é separação completa. A gente tem responsabilidades para com o Estado, mas desde que não firam os princípios cristãos. Vamos lá. A separação entre igreja e Estado está entre os temas mais caros para os batistas. Afirmada sob pena de muita perseguição, eu trago um exemplo aí no finalzinho, no anexo 2. Eu destaco aqui a liberdade de consciência, que é uma coisa preciosíssima. O que é a liberdade de consciência? É o direito de fazer as suas próprias escolhas e atuar de acordo com as suas próprias convicções. Simples assim. Que coisa linda. Sim, é o fundamento do Estado democrático de direito, do Estado moderno, do que a gente vive hoje. Quem foi que fez isso? Quem foi que primeiro pensou isso? Um batista, meu irmão. Um homem chamado, coloca para a gente aí, Felipe, Thomas Hellis. É isso aí mesmo. Isso. Ah, não. É porque ali eu trago. A gente vai ver já a imagem dele de novo. Mas o texto está aí, né? Um dos pioneiros, meu irmão, da luta pela liberdade de consciência foi o nosso fundador, Thomas Hellis, o primeiro, o mesmo lá do começo, está lembrado? Em 1612, ele escreveu um livro chamado Uma Breve Declaração sobre o Mistério da Iniquidade, em que ele defendeu com pioneirismo com outras pessoas, mas foi um dos primeiros, a liberdade religiosa e de consciência. Sabe o que aconteceu? Ele foi preso por causa disso. E ele morreu na prisão por defender o princípio que permite hoje eu e você fazermos o que a gente quer. Pregarmos o Evangelho de maneira livre. De termos no nosso país o direito de falar de Jesus Cristo. Quem defendeu isso primeiro? Um homem santo de Deus, Batista. E muitas pessoas desprezam a nossa história. Nós estamos hoje aqui debaixo de atitudes de muita luta, de muito sangue, de pessoas que são exemplo para nós, e nós não podemos desprezar o que esses homens fizeram. Foram homens que viveram à luz do Evangelho, não é o nome Batista, mas é a fé que crê no que diz a palavra de Deus, de que luta pela verdade deste livro. Foi o que homens e mulheres como Thomas Hellis fizeram, e que nós precisamos aprender a valorizar e continuar nos nossos dias. Ele foi preso e morreu, mas antes de morrer, ele escreve no seu livro, aí um trecho que é lindo, maravilhoso, digno de nota. Ele diz, agora sim, Felipe, está aí. A religião do homem está entre Deus e ele.
ele tem coragem de dizer isso para o rei da Inglaterra. No momento em que os cristãos estão sendo perseguidos, tem família fugindo, deixando sua casa, seu emprego, sua vida, sua história para ir morar em outro país, porque não pode ser crente. E esse homem volta para sua terra e diz, e ele faz uma declaração de fé e diz nesse livro, né, diante do rei: olha, rei, o que um homem tem de fé entre ele e Deus, ninguém pode botar a mão. Ninguém pode interferir na fé que o homem tem entre ele e o seu Deus. E ele vai além. O rei não tem que responder por ela, por essa religião, nem pode o rei ser o juiz entre Deus e o homem. Que haja, pois, heréticos turcos. Olha só o nível da liberdade que esse homem, ele está defendendo liberdade religiosa para todos. Que haja heréticos turcos, ou judeus, ou outros mais, que se fale heresia, mas que não se morra por isso, que cada homem tem o direito de pensar a sua fé e de viver de acordo com essa fé livremente. Não cabe ao poder terreno puni-los de maneira nenhuma. Coisa linda da nossa história. E aí eu termino nessa manhã com o ponto 6, sua relação para com o mundo, a Igreja Batista para com o mundo, a vocação missionária. A gente traz aqui mais um pedacinho também, eu destaco aqui no final. A Igreja de Jesus Cristo permanece no mundo sem ser do mundo. E o que isso implica dizer? Que a gente tem a obrigação no sentido cristão bíblico, nos foi dada essa ordem, a ordem é de Jesus, é impositiva, a gente precisa fazer, de opor-se ao mal e trabalhar para a eliminação de tudo que corrompa e degrade a vida humana. Eu destaco aqui, meus irmãos, para a gente finalizar, que nesse preceito aí, a gente tem muitos conceitos, mas a gente pode destacar aqui que a igreja local, a Igreja Batista, nesse sentido também, existe para cumprir a grande missão evangelizadora, discipuladora e transformadora de Jesus. Por que nós estamos aqui? Não é para a gente se enriquecer intelectualmente, conhecer mais da história, faz parte, é bom, é gostoso sim, mas nós temos uma missão. Você não vai no culto para atrair a presença de Deus, você vai para cumprir a missão evangelizadora, discipuladora e transformadora de Jesus Cristo. Dou destaque aqui à nossa vocação missionária, meus irmãos. Nós somos um povo que tem essa vocação no sangue. Isso aconteceu com homens, por exemplo, com Andrew Fuller, que eu destaco aí. Ele escreveu um livro chamado O Evangelho Digno de Toda Aceitação. Foi um homem fantástico, foi o mentor da primeira sociedade batista missionária, né? E uma pessoa também muito conhecida entre os batistas, o William Carey, ele leu esse livro do Andrew Fuller, se sentiu impactadíssimo, e a partir disso, esses dois homens, com mais 12 pastores, fundaram, em 1792, a primeira sociedade missionária batista britânica, e daí a gente tem uma abertura de missões. Tudo o que a gente tem visto hoje de missões, os batistas foram pioneiros na história mundial, nessa janela de missões, a partir desses dois homens, Andrew Fuller e William Carey. William Carey também poderia falar muito sobre ele, pastor que começou estudando no seminário sem dinheiro, ele era sapateiro, uma pessoa simples, ele mesmo confeccionava os seus mapas, colocava ali na sua oficina, enquanto ele pagava o seu seminário com a sua oficina, e ele sonhava, né, com os próprios mapas em alcançar. Um dia ele pega esse livro e uma revolução acontece na Igreja Batista. Chegando aqui ao final, meus irmãos, então, o que importa em sermos batistas? Depois disso tudo que a gente pensou nessa manhã. Muito se tem falado hoje em dia de resgatar a identidade batista. Para alguns, falar de princípios, como a gente fez hoje de manhã, soa chato, cansativo, né? Porém, nós vimos que cada um desses princípios tem fundamento no Novo Testamento e na história. A bem da verdade, meus irmãos, se nós pararmos para atentar, perceberemos que muitas denominações
se baseiam em princípios batistas. Vamos sair da igreja? Vamos. Vamos abrir uma outra igreja? Vamos lá. Vamos sair, beleza. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos nos reunir aqui para a gente decidir. Peraí, isso é uma prática batista. É uma assembleia reunida para deliberar. Mas a gente deixa para fazer isso aí depois de batizar. Vai batizar como? Mas então, perceba, né, eu poderia multiplicar os exemplos aqui, né? Muito do que a gente vê hoje em dia nas igrejas hoje tem raiz em princípios batistas. Nós temos história. Essa história tem valor, tem importância. Não pode ser supervalorizada, mas também não deve ser menosprezada. Eu tenho que fazer esse ponto, essa digressão, porque nós precisamos sim, meus irmãos, aprender com a história. Nós precisamos urgentemente rever os nossos erros. Nós, batistas brasileiros, erramos muito na nossa história. Temos uma outra convenção que conta essa história. Nós temos a Convenção Batista Nacional, que é um retrato de alguns erros que nós cometemos, historicamente falando. Mas nós precisamos olhar para esses fatos e, mais do que nunca, fazer autocrítica. E autocrítica é confessar pecados e contar com o poder regenerador do Espírito Santo. O Espírito continua falando à sua igreja e atuando através dela. Eu creio que Jesus Cristo continua aqui nessa igreja. É por isso que eu estou aqui, meu irmão. Eu creio no que a gente plantou durante esses 16 anos. Temos muito a melhorar, temos reflexões a fazer, mas eu creio na presença do Espírito Santo nesse lugar. E que Deus vai fazer coisas grandiosas entre nós. Agora, há muito que a gente aprender e decisões a tomar. Por isso, como Igreja Batista Castelo Forte, é nosso desafio entendermos quem somos e continuarmos a trabalhar pela propagação do Evangelho de Jesus Cristo, pregando, batizando e ensinando. Precisamos de compromisso com a verdade de Deus e ousadia no Espírito Santo. Como desde há muito no passado fomos chamados, os batistas, que significa o povo que batiza. Que Deus então nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ter uma pequena janela aqui de perguntas, se vocês quiserem, meus irmãos. Agradeço a paciência. É um tema muito denso, muito histórico, teológico, mas foi uma manhã gratificante. Alguém quer perguntar? Vou pedir aqui para o Alisson ajudar, trazer o microfone. O pastor Gilvan já está ali pedindo a participação. Veja quanta coisa, meus irmãos. Facilmente, meus irmãos, a gente poderia ter aqui um semestre inteiro só estudando a história dos batistas, né? Vamos lá, então. Pastor Gilvan. Paz, amados Amém. Irmãos. Irmãos, na verdade, não é assim uma pergunta em si, é corroborando com o que o irmão Harrison pronunciou, de que há um engano quando alguém diz assim: eu sou igreja em casa. Está errado. Você é igreja quando você está fazendo parte do corpo, quando você está inserido no corpo. Eu assisti um vídeo uma vez, fiquei muito impactado com aquele vídeo de um pastor, que um pé, se ele for tirado do corpo, o corpo não deixa de ser corpo. Se sair um membro da igreja, a igreja vai permanecer sendo igreja. Agora, se você arrancar um pé do corpo, ele vai apodrecer, não é nada. Então, essa história de alguém dizer, eu sou corpo, eu sou igreja sozinho, não. Você é igreja se você estiver inserido no corpo. Então, igreja em casa, sozinho não funciona. E a outra coisa, irmão Harris, que você falou, que eu achei muito importante também, é que quando alguém resolve espontaneamente ser membro de uma igreja batista, ele precisa ter consciência dos princípios da igreja. Tem gente que chega numa igreja e quer mudar, quer trazer coisas de outra denominação, de sincretismo, de mistura religiosa, e quer impor na igreja que a igreja mude.
Então, quando você chegar aqui, você precisa entender que aqui é uma igreja batista. Tem princípios da história, como você falou. Então, você aceita ou não. Se você não quiser, tem um monte por aí que você pode se identificar. Mas aqui é uma igreja batista, e eu achei muito importante esse princípio, é muito bom a gente entender isso. Pois é, esse é um dos nossos, só completando aí, esse é um dos nossos desafios, meus irmãos, né? Porque nós temos uma identidade batista, mas isso não quer dizer que nós não temos sensibilidade ao Espírito Santo, né? Isso vai ser completado no decurso desse estudo, né? E eu louvo a Deus pela sabedoria do pastor Carlos de fazer isso. A gente vai ver nosso entendimento dos dons, vai ver as manifestações dos dons, mas pelo princípio batista, existem tolerâncias a serem feitas. Isso não quer dizer, por exemplo, os próprios batistas hoje, nós temos uma grande quantidade de expressões de igrejas batistas mantendo ainda a identidade batista. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu conheci em Juazeiro do Norte uns batistas que poucos conhecem aqui, que são chamados batistas regulares. Eles têm uma identidade batista, mas também uma identidade própria deles. Muito ligada à fé reformada, né? Uma tradição mais reformada, vou deixar assim o termo, né? E a igreja local tem a sua, é isso que a gente que está inserido as pessoas não entendem no congregacionalismo. Como é que a gente faz o nosso link com a convenção, por exemplo, a convenção alagoana? Não é a convenção que manda na gente, não. Quem tem o poder de governo somos nós. Quem é que governa essa igreja? É o pastor Pedro? Não, meu irmão. É o pastor Carlos? Não, meu irmão. Aí tem gente que está, não. Vou lembrar de novo a fórmula do batismo. Eu, ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, quem é que autoriza o pastor a batizar novos membros? A igreja. A igreja batista é soberana nas suas decisões. É ela que elege o seu pastor. Por isso que a gente tem, por isso que o distintivo ser batista está tão deturpado hoje, que nas nossas igrejas batistas a gente tem, e é uma das penas do congregacionalismo, a gente tem tanta liberdade, não é tanto a esse nível que eu vou contar, né? Mas existe liberdade. Alguns estão chegando ao extremo de transformar, a igreja tem nome de batista, o pastor se diz batista, mas, por exemplo, a gente já tem franquia de igreja batista. O que é uma franquia? Você cria a marca, Igreja Batista Hortelã, para eu não me comprometer aqui. Aí eu tenho a Igreja Batista Hortelã do pastor Harrison Pereira, aqui em Palmeira, mas tem a Igreja Batista Hortelã do pastor Harrison Pereira em Piaçaba Sul, Santana do Iponema. Vou abrir a Igreja Batista Hortelã do Harrison Pereira em Maceió, em Taguatinga. Vocês estão compreendendo? Isso não é uma igreja batista. Se uma igreja tem a cara, se o pastor é a cara, manda na igreja, tem uma família que manda na igreja, isso não é batista, isso não é congregacional. Então, eu pego a fala aqui do pastor Gilvan, pastor Gilvan, e completo nesse sentido. A gente vai receber aqui, e nós temos aqui localmente, a Igreja Batista Castelo Forte, ela tem essa característica. A gente tem membros egressos de várias denominações diferentes. A gente é uma igreja família. A gente abraça pessoas. Tem pessoas aqui que estão vindo de outras tradições, que têm um viés mais... E eu vou deixar para falar isso quando a gente falar dos dons em 1 Coríntios, tá? Estou preparando um estudo para a gente entender o que é o pentecostalismo, o que é o neopentecostalismo e como o neopentecostalismo tem influenciado as igrejas cristãs de maneira ruim. Pentecostal é uma denominação, sim, protestante. É uma visão bíblica, sim. Não é a nossa visão pentecostal. Que eu também não vou me alongar para dizer qual é o significado aqui. Então, aguarde aí para 1 Coríntios, né? Quando a gente for estudar 1 Coríntios. Mas a gente precisa
Sim. Ser um pouco mais tolerante. Aprender a caminhar com o irmão um pouco mais tradicional, um pouco mais pentecostal, porque é assim, né? A igreja tem pensamentos diferentes. Alguma outra pergunta, meus irmãos? Irmão Joel, irmão Jerônimo? Segundo, critério da idade, não vou discutir quem é, viu? Ele falou respeitar a idade assim, né? Por ordem crescente ou decrescente. Eita, né? Olha, O tá velhinho vendo aí? fica por último. Irmãos, é o seguinte, na realidade também não é uma pergunta, Harrison. Sim, pode completar. Primeiramente, né, parabenizar o irmão pela dedicação, porque creio, né, nós sabemos que você estudou muito, né, se preparou para esse momento, né? Que bom, né, que eu conheci aquela criança que não era tão boa em matemática, mas espetacular em história, né? Ainda hoje, terrível em matemática. Não, mas é claro que eu estou brincando. Mas, irmãos, é o seguinte, um compromisso que eu assumi comigo mesmo de me esforçar bastante para que esses domingos que estão sendo maravilhosos, eu estivesse aqui. Porque creio que, assim como aconteceu comigo hoje, como deve ter acontecido com muitos irmãos também, ter aprendido muita coisa hoje, da nossa história. E aí, eu pego uma observação diante de algo que o Harrison falou agora há pouco, sobre o batismo. A partir do momento, naquele momento em que nós batizamos, ele falou, foi bem claro, nós estamos passando uma declaração para as autoridades da nossa cidade, para a nossa sociedade, que aquela pessoa é um crente, é uma pessoa regenerada. Não foi isso que você falou, Harrison? Exatamente. Isso. Então vejam a responsabilidade. Então muitas vezes a gente, pela emoção, a gente autoriza 10, 15, 20 pessoas para que se batizem naquele momento, sem realmente a gente fazer uma análise se realmente aquela pessoa está regenerada. E aí o que acontece? Um dia depois do batismo, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, essa pessoa já vai mostrar para a sociedade que realmente ela não estava preparada, que ela não era uma pessoa ainda que estava regenerada. E aí como nós ficamos? Como a gente fica? A gente deu uma declaração 1 semana atrás, a gente declarou a semana passada que aquela pessoa era uma pessoa crente, não é? Então, só que muitas vezes a gente se apega ao texto do eunuco, né? A justificativa. Qual é a justificativa? Às vezes a própria igreja quer aconselhar para que a pessoa não seja batizada naquele momento por achar que talvez não esteja preparada. Não, mas vamos nos apegar pelo texto do eunuco. E aí muitas vezes a gente erra. Então devemos ter muito cuidado com relação a tudo isso, né? Então mais uma vez parabenizo a você, que eu tenho certeza que você se dedicou bastante para trazer essa lição para nós hoje, porque nós estamos em escola bíblica dominical. Nesse momento é uma aula, não é uma sala unificada, não é assim? Deus te abençoe, meu irmão. Amém, querido. Deus abençoe você também. Irmão Jerônimo. Graça e paz, irmãos. Estou impactado também, né, com a história do nosso povo e quero só corroborar também nessa questão do batismo, e que você falou que a igreja está dando um aval para que essa pessoa realmente um crente e vá, e como Joel expôs agora que ele pode falhar lá na frente, e ele até cita o texto do eunuco. Eu creio que pela palavra a pessoa está dizendo que crê, é ele que está se responsabilizando. Eu não posso questionar o que ele está dizendo ali, eu creio em Jesus. Quando o pastor faz aquela pergunta, você crê em Jesus como seu único Salvador e Senhor? A pessoa diz, eu creio. E aí entra o que você falou, baseado na sua profissão de fé, eu como ministro, autorizado pela igreja, te batizo, não é? É claro que essa pessoa amanhã pode falhar, claro que pode, porque a gente tem visto na história tanta gente que vai à frente por emoção. E como por emoção? Porque depois ele está fora, não quer mais, porque o irmão achou ele feio, deixou de frequentar a igreja. Agora, eu acredito que a igreja não pode se responsabilizar. Como assim dizer, olha, que esse cabo aqui é crente,
E pode até, mas não pode dizer que ele, por ser crente, não vai falhar. A igreja pode dizer, esse é um crente batista, mas não pode dizer que ele não vai falhar, porque nós somos pó e cinza. Outra questão da igreja, quando você fala desse nosso fundador aí, o homem que foi preso porque lutou por liberdade, eu fiquei muito triste um tempo atrás, quando eu fui em uma convenção batista, e quando você expôs aí que os batistas, mesmo na maioria decidindo, não pode menosprezar a minoria que não aceitou, e vice-versa. Numa questão de G12, eu estava presente e eu vi coisas que eu digo, poxa, esse povo crê em Deus. Esses irmãos que estão aqui se degladiando, creem em Deus, é o amor que está nessa congregação aqui, nessa assembleia, e estava muito triste com o que eu estava ouvindo. Até que um irmão levantou-se e disse assim, o abençoado que estava lá, recebeu crítica de todo lado, bombardeio, ele disse, olha, eu não quero dizer que você não seja crente, não seja um cristão, eu quero dizer que você deixou de ser batista, um cristão batista. Achei interessante a colocação daquele irmão para aquela pessoa, porque muitas vezes quando a pessoa não está crendo como a gente crê, a gente não quer nem aceitá-lo como cristão. Eu louvo a Deus pela sua exposição, e nós batistas, não importa o tempo que tenhamos de igreja, precisamos sempre estar revendo a nossa história, porque acredito também que a pessoa deva passar por uma sala assim, aprendendo os princípios cristãos que os batistas creem, para depois dizer, eu não sabia que era assim, eu não me identifico com essa comunidade. Então, participando, ele vai se identificar, e se ele não gostar de picar mula, como diz o homem da roça, amém, deixou de ser um cristão com os princípios batistas, mas vai ser cristão em outro momento. Que Deus abençoe, continue lhe dando sabedoria e tempo, né, para buscar na história o que a gente precisa. Amém. Vou agradecer pela contribuição do Jerônimo também, só fazer um pequeno contraponto. Eu vou ousar discordar só naquele pontinho que você falou da sua crença de que a pessoa é que demonstra, né? A gente tem, se você for na página 5, aqui o nosso documento ele expressa, não é que a gente dá uma garantia, não é que a igreja endossa todos os atos da vida da pessoa, eu concordo, né? É impossível você saber o que está no coração de um homem, mas o que a gente fala de credo-batismo é que a pessoa tem que dar, antes de ser batizada, evidências de que ela é crente. Não é evidências que ela é perfeita. Impossível. Né? Todos nós vamos errar. Todos nós vamos pecar. Vamos continuar pecando. Mas a pessoa dá evidências de ser cristã. E aí, veja só, doutrina, mais uma vez, como é que a gente vai saber o que são essas evidências. Aí, para não alongar muito, o que é que eu vou fazer? O que diz aqui o nosso artigo, aí, ó, página 5, ele diz aqui, a partezinha do membros credo batismo, diz assim, cuidado extremo deve ser exercido a fim de que sejam aceitas como membros da igreja somente as pessoas que deem evidências positivas de regeneração e verdadeira submissão a Cristo. É isso que é o credobatismo. Antes de batizar, a pessoa precisa ter mostrado para a gente que ela é crente. Só esse o cuidado, entendeu? Sim. Sim, existe a apostasia. Não, eu estou compreendendo. Sim. Concordo. Que o Jerônimo está citando aqui textos bíblicos muito legais. Eu vou, inclusive, acrescentar o do ladrão da cruz. O ladrão da cruz não teve espaço temporal para demonstrar arrependimento, mas ele demonstrou contundentemente o arrependimento dele lá para Jesus.
O eunuco, a mesma forma. Não quer dizer que a evidência ela precisa ser 5 anos ainda, não, meu filho. Espera aí, vamos cozinhar. Não, mas é evidências. E aí, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Amém? Amém, queridos. Agradeço a Deus. Para que eu vou passar a palavra aqui. Eu creio que a gente já passou bastante aqui do tempo, mas eu vou pedir para você em casa dar uma olhadinha, especialmente no anexo 2. A gente tem aqui um exemplo muito legal, uma história do William Bagby e o do Zacarias Taylor, que você precisa ler, tá? Fiz com muito carinho mesmo. Deus abençoe. O pastor já quer tomar mesmo da minha mão. Deus abençoe, querido. Você pode se colocar em pé. Faço minhas palavras de Joel, Jerônimo e todos os demais. Parabéns. E aí é o seguinte, essa temática, pós esses 3 meses, vai ficar aberta para uma classe alternativa. Viu? E você é o professor já. Dessa parte, Joel, eu prefiro os números. Aí eu prefiro os números. Vamos orar, fica aqui já, fica aqui. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, depois vocês vão cantar mesmo. Né? Vamos agradecer por esse momento tão importante. E essa questão de batismo é uma questão séria, Jerônimo. Porque o manual do obreiro e da igreja diz que tem que haver unanimidade na aceitação. Em não havendo unanimidade, quem for contra, ele precisa justificar. Em não justificando, é acionado um grupo de trabalho para ver, poderíamos dizer, uma comissão de disciplina para ele. Então o negócio é mais fundo do que a gente pensa. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse momento, por nossas vidas, por esse banquete histórico que tivemos na manhã desse dia. Obrigado pela vida dos teus filhos que aqui vieram, a vida do teu servo, irmão Harrison, que esmerou no decorrer desse tempo para chegar aqui hoje e trazer esses ensinamentos, resumidamente, mas com um conhecimento amplo da causa. Obrigado por nós, Igreja Batista Castelo Forte, que nesse tempo temos dedicado para parar e olhar para a nossa história, olhando de uma forma tal que possamos continuar escrevendo-a para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, ensina-nos, faça a tua vontade no meio de nós, em nome de Jesus, amém.